Olá, você que está conosco, a história chega daqui a pouquinho. E falando em história, é o seguinte, a história se divide em quantas partes? Alguém certa vez escreveu que a história se divide em moderna, em média, em contemporânea e atual, a dos nossos dias. Que grande bobagem, não é o caso. Melhor é você entender que isso é um texto redacional que não foi bem escrito, tratando da história. Na verdade, não vale a pena. O que vale a pena é acompanhar agora a professora Geise em mais um encontro com a boa história no Projeto Eureka. Boa aula! Olá, vamos dar início às nossas aulas aqui no programa Eureka, falando um pouco da antiguidade clássica de dois povos tão importantes para a humanidade atual, que são os povos do mundo grego e do mundo romano. Sobre a Grécia, nós temos que lembrar que é um assunto bastante importante, tendo em vista o legado grego para o mundo ocidental hoje. Pensando em gregos, vamos definir que a história da Grécia é dividida em períodos. Nós temos 4 períodos históricos importantes na Grécia. O primeiro período, que nós chamamos de período homérico, é um período em que se caracterizavam as comunidades gentílicas na Grécia. O que eram essas comunidades? Eram famílias numerosas, comandadas por um líder chamado Pater, e estas comunidades viviam basicamente ali da economia agrária, do pastoreio. Com o passar do tempo, neste chamado período homérico, essas comunidades foram crescendo. Crescendo bastante, elas foram mudando de nome. E a união dessas comunidades gentílicas acabou gerando um outro nome que nós chamamos lá de fratrias. Essas fratrias, com o crescimento, passaram a se chamar tribos. E a partir daí, com a união dessas tribos, nós vamos ter a formação das demos, que nós chamamos as polis, que são as chamadas cidades-estados da Grécia Antiga. Com a formação das cidades-estados, as historiografias atuais dizem que a Grécia saiu do período homérico e entrou no chamado período arcaico. O período arcaico, ele é considerado o período de auge de formação das cidades-estados na Grécia. A Grécia, ao longo do período arcaico, desenvolveu mais de 100 cidades-estados. Mas por questões didáticas, os livros sempre tratam de 2 apenas, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então, só lembrando, o período homérico é o período de formação das comunidades gentílicas. O período arcaico é o período de formação das cidades-estados. Mas por que a Grécia caracterizou-se por ser uma cidade-estado? Por que na Grécia não formou um Estado centralizado? Porque a Grécia caracterizou-se por ser politicamente descentralizada. A explicação está no território, na geografia da Grécia, que está na Península Balcânica. Esse território é extremamente montanhoso, acidentado e fragmentado, portanto, dificultando as relações comerciais, políticas entre as várias cidades. Então, o território geográfico acidentado e fragmentado da Península Balcânica contribuiu para que a Grécia formasse em todo o seu território várias cidades-estados e nunca tivesse desenvolvido um Estado politicamente centralizado. Continuando lembrando as fases da história da Grécia, nós vamos lembrar aí da terceira e mais importante fase, que é o período clássico. Inclusive, é o período clássico que é muito cobrado nos vestibulares, né? Todo vestibular de história vai enfocar a sua questão dentro do período clássico. Por quê? Porque é no período clássico que se desenvolveram as 2 mais importantes cidades-estados da Grécia, ou seja, Atenas e Esparta, e é no período clássico que nós vamos encontrar o auge, mas ao mesmo tempo a decadência da Grécia. Por que o auge? Porque a Grécia, algumas cidades-estados, envolveram-se em guerras externas. Quais foram essas guerras? As batalhas que os gregos envolveram
junto com os persas. Ou seja, a Grécia, várias cidades-estados se uniram sob a liderança de Atenas, que, para combater os persas, formou uma confederação de Delos, ou Liga de Delos. A Liga de Delos foi a união de várias cidades-estados gregas sob a liderança de Atenas contra os persas. Essas guerras serviram para gerar, para refletir a hegemonia, a supremacia ateniense sobre as demais cidades-estados. Ao longo de vários anos, ocorreram várias batalhas, até, por fim, a vitória total dos gregos sobre os persas. Mas por que gregos e persas brigavam? Gregos e persas brigavam pela hegemonia do mar Egeu. Obviamente, quem tivesse esta hegemonia teria uma preponderância econômica e política sobre a região. Por causa desta briga, as guerras entre gregos e persas ficaram conhecidas na história como o nome de guerras médicas. Não se sabe por quê, mas os gregos chamavam os persas de medos e, por causa disso, acabou se denominando de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. E qual a principal consequência dessas guerras médicas para o mundo grego? A principal consequência foi que Atenas passou a ter uma liderança sobre as demais cidades-estados. Isto gerou o apogeu ateniense. E este apogeu ateniense está quando? Aonde? Atenas, ela fica numa região da Grécia, da Península Balcânica, numa região chamada Ática. Então, nós vamos dizer que nós vamos ter a dominação da Ática sobre toda a Península Balcânica. E o principal momento em que Atenas vai ter esse domínio é o século V. Então, não esquece, o século V AC, o século V antes de Cristo, é, portanto, o século de ouro para Atenas, porque foi o período em que, após as guerras médicas, Atenas passou a ter esta liderança. E quem vai ser o principal governante deste período de ouro de Atenas? Péricles. Esse principal governante de Atenas, ele estendeu conquistas gregas por outras regiões e a gente diz que ele estabeleceu na Grécia o apogeu da democracia ateniense. Então, nós dizemos que a democracia na Grécia, que é uma característica de Atenas, começou com um governante chamado Clístenes, que é o pai da democracia, e este auge da democracia grega desenvolveu-se ao longo do século V no governo de Péricles. Não esqueça, esta democracia grega, esta democracia ateniense, ela vai ter uma característica muito singular, diferente da democracia que nós conhecemos hoje. Na Grécia, em Atenas, esta democracia, nós dizemos que ela é elitista, ela é patriarcal. Portanto, nós podemos resumir e dizer que a democracia ateniense, ela é excludente. Por que que ela é excludente? Por exemplo, mulheres, estrangeiros e os escravos não eram considerados cidadãos, portanto, não possuíam nenhum tipo de direito. Quem possuía direito político em Atenas? Somente o cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é o homem ateniense, nascido de pai e mãe ateniense e que possua poder econômico. Portanto, ele é considerado lá da classe alta, que é a chamada classe dos eupátridas. Vamos revisar. Democracia grega é a base da democracia ocidental hoje, só que, com a diferença que na Grécia, essa democracia é escravista, é elitista e é patriarcal, excluindo a maioria da população. Mas para os gregos, isto era um sistema democrático. Isto começa com um governante chamado Clístenes e vai ter o seu auge com o governo de Péricles, basicamente que vai acontecer no século V a.C. Durante esse período, o auge de Atenas, nós vamos ter a cidade de Esparta, que vai criar também uma liga chamada Liga do Peloponeso,
com a ajuda de outras cidades, para combater Atenas. Nesse momento em que Esparta se coloca contra Atenas, nós vamos ter as chamadas Guerras do Peloponeso, que vai ser uma briga de algumas cidades-estados gregas lideradas por Esparta contra os atenienses. O final desta briga vai ser a decadência da economia, a decadência do imperialismo ateniense e a hegemonia de Esparta. Só que esta hegemonia espartana, com o tempo, vai também gerando intriga, oposição de outras cidades. Com isso, então, as cidades e estados gregas começam a brigar pela hegemonia da Grécia. Essas brigas é que levam à decadência do mundo grego, fazendo que um outro povo, ao norte da Grécia, chamado macedônicos, invadam a Grécia e dominem toda esta região. O domínio da Macedônia sobre a Grécia aconteceu no século IV AC e deu-se sob o comando de um imperador macedônico chamado Filipe II, ou Filipe da Macedônia. Depois do Filipe, quem acaba governando toda esta região vai ser o Alexandre o Grande. Com o governo do Alexandre o Grande, os historiadores chamam esse período da história da Grécia de período helenístico. Mas o que foi o período helenístico? Foi o período em que a Grécia está sob o domínio da Macedônia e, a partir deste momento, nós vamos ter, após a morte de Alexandre Magno, o domínio dos romanos. Então, a partir do século II a.C., ou século III, mais ou menos, não há uma precisão quanto a essa cronologia histórica, os romanos, que haviam se desenvolvido lá na Península Itálica, chegam e tomam conta de toda a Península Balcânica. E aí, aonde existia o mundo grego, aonde existia depois o domínio macedônico, nós vamos ter agora a formação do mundo romano. E o mundo romano, qual a importância de Roma para a civilização atual? Qual é a importância de Roma que os vestibulares cobram de todos nós? Vamos ver isto daqui a pouco, após o nosso intervalo.